Oi, gente, tudo bem? E aí, estão gostando das propostas que nós estamos fazendo nas nossas oficinas? Hoje vai ser uma proposta bem bacana, adaptada, claro. É uma proposta da Unicamp de 2014. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana, um assunto bem atual, embora seja uma proposta um pouco antiga, né? Mas é um tema bem atual. Se a gente parar para observar, a nossa cidade, sábado de manhã, as ruas ali no entorno do comércio são bem movimentadas, com poucos estacionamentos e um grande problema, cada um com seu carro e chega, não tem aonde estacionar e o trânsito fica todo parado, é complicado. Então, é uma proposta com 3 ou 4 textos na coletânea, eu vou ler a coletânea para vocês e vou trazer uma professora lá do Sul que está trabalhando esse tema. Eu peguei um vídeo, vocês vão ver e eu espero que vocês gostem. Na verdade, a proposta não é uma dissertação, é uma carta aberta, então eu vou orientar você certinho como se faz essa carta, qual a diferença, né, de ser uma carta aberta e não para uma pessoa, um interlocutor já proposto na prova, uma carta que você vai escrever e é para um público aberto, todos vão ler. Então eu espero que vocês gostem, vai ser um tema bem interessante e bem atual. Participem, por favor, e me deem retorno, se vocês estão mesmo fazendo, se está tudo certinho, ok? Então, como eu disse, nós vamos hoje desenvolver esta proposta de vestibular da Unicamp. Em virtude dos problemas de trânsito, uma associação de moradores de uma grande cidade se mobilizou, buscou informações em textos e documentos variados e optou por elaborar uma carta aberta. Você, como membro da associação, ficou responsável por redigir a carta a ser divulgada nas redes sociais. Essa carta tem o objetivo de reivindicar, junto às autoridades municipais, ações consistentes para a melhoria da mobilidade urbana de sua cidade. Para estruturar a sua argumentação, utilize também informações apresentadas nos trechos abaixo, que foram lidos pelos membros da associação. Atenção, assine a carta usando apenas as iniciais do remetente. Texto 1. A boa cidade, do ponto de vista da mobilidade, é a que possui mais opções, explica o planejador urbano Jeff Hinson, do escritório dinamarquês Get Architects, e Londres está entre os melhores exemplos práticos dessa ideia aplicada às grandes metrópoles. A capital inglesa adotou o pedágio urbano em 2003, diminuindo o número de automóveis em circulação, gerando uma receita anual que passou a ser reaplicada em melhorias do seu já consolidado sistema de transporte público. Em menos carros e com a redução da velocidade máxima permitida, as ruas tornaram-se mais seguras para que fossem adotadas políticas que priorizassem a bicicleta como meio de transporte. Em 2010, Londres importou o modelo criado em 2005 em Lyon, na França, de bikes públicas de aluguel. Em paralelo, começou a construir uma rede de ciclovias e determinou que as faixas de ônibus fossem compartilhadas com ciclistas, com um programa de educação massiva dos motoristas de coletivos. Percorrer as ruas usando o meio de transporte mais conveniente e não sempre o mesmo ajuda a resolver o problema do trânsito e ainda contribui com a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Texto 2. Mas afinal, qual é o custo da morosidade dos deslocamentos urbanos na região metropolitana de São Paulo? Não é muito difícil fazer um cálculo aproximado. Podemos aceitar como tempo normal, com muita boa vontade, 1 hora diária. Assim, o tempo médio perdido com os congestionamentos em São Paulo é superior a 1 hora por dia. Sendo a jornada de trabalho igual a 8 horas, é fácil verificar que o tempo perdido é de cerca de 12,5% da jornada de trabalho. O valor monetário do tempo perdido é de 62,5 bilhões por ano. Esse é o custo social anual da lentidão no trânsito de São Paulo. Texto 3. Torna-se cada vez mais evidente que não há como escapar da progressiva limitação das viagens motorizadas, seja aproximando os locais de moradia dos locais de trabalho ou de acesso aos serviços essenciais, seja ampliando o modo coletivo e os meios não motorizados de transporte. Evidentemente que não se pode reconstruir as cidades, porém são possíveis e necessárias a formação e a consolidação de novas centralidades urbanas com a descentralização de equipamentos sociais, a informatização e descentralização de serviços públicos e, sobretudo, com a ocupação dos vazios
núcleos urbanos, modificando-se assim os fatores geradores de viagem e diminuindo-se as necessidades de deslocamentos, principalmente motorizados. Veja, pessoal, é um tema bem interessante e praticamente é uma coletânea que nos auxilia com muitas dicas, porque numa carta aberta, como é o caso dessa proposta, nós vamos ter que colocar soluções. Então, para vocês terem mais ideias, mais soluções, eu não vou ficar comentando muito o texto, não. Eu vou deixar aqui um vídeo de apoio, como eu disse, de uma professora lá do Sul, que ela dá bastante esclarecimento e bastante dicas sobre isso. Vamos ao vídeo? Provavelmente você utiliza algum meio de transporte, como carro, bicicleta, ônibus ou metrô, nos seus deslocamentos diários para o trabalho, para a escola, para a faculdade e para atividades de lazer, certo? Você já pensou como seria a sua vida se eles não existissem ou fossem diferentes de como são agora? Mobilidade urbana no Brasil. Eu sou a Paola e esse é o Temas de Redação de hoje. A gente pode entender mobilidade urbana como a facilidade de deslocamento de pessoas e também de produtos, bens, serviços, enfim, coisas que ajudem a desenvolver atividades econômicas. E para que esses deslocamentos sejam efetivos, a gente vai precisar sim de veículos, motorizados ou não, e também vai depender da qualidade das vias e das calçadas. Só que atualmente, esse tipo de deslocamento, ou seja, a mobilidade urbana de forma geral no Brasil, é bastante prejudicada. Em agosto de 2018, em uma audiência pública, a Comissão Senado do Futuro apontou que o problema de mobilidade nas grandes cidades é o principal desafio para permitir que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Segundo eles, moradores de regiões metropolitanas gastam até 4 horas diárias nos deslocamentos do trabalho para casa. E a gente pode dizer que esse tipo de problemática de tempo de deslocamento entre cidades é oriundo da falta de planejamento e da falta de investimento em planejamento com o crescimento das cidades, com o crescimento populacional que aconteceu há alguns séculos atrás. As cidades não eram planejadas, por exemplo, para comportar a grande quantidade de automóveis que a gente utiliza. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver a estrutura da Avenida Central do Rio de Janeiro, uma avenida bem larga e com um foco de circulação em pedestres. Atualmente, essa é a Avenida Rio Branco e o seu foco não é mais nos pedestres, mas sim nos transportes motorizados. Com o grande crescimento da produção de carros e também as facilidades de adquirir um veículo, o automóvel acabou se tornando o principal meio de transporte. Cidades como São Paulo, por exemplo, enfrentam diariamente grandes congestionamentos em função do grande número de automóveis nas ruas, que muitas vezes são ocupados por apenas um passageiro. Outro grande problema de mobilidade é a descentralização das atividades. O que acontece? As pessoas que trabalham nos centros urbanos não necessariamente residem lá, então acontece todo dia aquele deslocamento para que esses centros funcionem. E isso acontece muitas vezes por falta de planejamento das cidades. E essa descentralização é muito problemática porque as pessoas precisam se deslocar por grandes distâncias para fazerem atividades básicas da sua vida, ou seja, ir ao supermercado, ir à farmácia, atividades de lazer. Enquanto que se essas atividades estivessem mais próximas, não precisaria usar um deslocamento motorizado, por exemplo. Quanto menos transporte motorizado as pessoas precisarem usar, melhor é a mobilidade do lugar. Pensando nessas problemáticas, a Universidade Corporativa do Transporte, a UCT, criou 8 princípios para desenvolver os transportes nas cidades. Então a gente vai ter ali caminhar, pedalar, conectar. Então, interligar as redes de transporte para facilitar o deslocamento das pessoas que vêm de regiões mais longínquas. Melhorar o transporte público, para que assim as pessoas utilizem mais ele. Misturar, ou seja, criar lugares que tenham vários tipos de comércios, então que tenham lojas, farmácias, supermercados, para que as pessoas não precisem se deslocar tanto. Adensar, ou seja, fazer com que os lugares sejam mais seguros. Então eu estou esperando meu ônibus na parada e por ali tem um comércio, então eu vou me sentir mais segura porque tem uma circulação de pessoas. Depois, compactar, ou seja, reorganizar a cidade de forma que as pessoas precisem fazer deslocamentos menores. E por último,
mudar. Então, promover para que as pessoas mudem os hábitos delas e utilizem cada vez mais transporte público e menos veículos motorizados individuais. Então, quando vocês forem escrever uma redação sobre mobilidade urbana, além daquela boa e velha pesquisa sobre o tema para elencar tópicos que possam contribuir para os argumentos de vocês, é muito importante pensar em como melhorar essa situação. E é importante pensar também que a mobilidade urbana é um tema muito amplo, então tomem cuidado para não fugir muito e criar alternativas que sejam um pouco longe do que vocês escreveram no texto. Então é importante pensar em mudanças e intervenções, além das que a gente já falou, que promovam, por exemplo, a descentralização de ofertas de emprego, para que as pessoas não precisem fazer grandes deslocamentos para trabalhar. Também pensar na ampliação de transportes, como o uso de metrô ou também o uso de redes fluviais para transporte de bens, alimentos, enfim. E principalmente pensar nesses centros urbanos com atividades diversificadas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre mobilidade urbana e esse temas de redação já está disponível em aulalivre.net com todas as referências do que eu falei aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, aqui do lado vão ter outros 2 temas de redação que também podem interessar vocês, certo? Até a próxima! Tchau, tchau! Então vamos lá. Como fazer uma carta? Mas o que é uma carta aberta? Antes de começar a escrever, então, agora liste em ordem estrutural o tema proposto nessa prova. Em seguida, verifique os elementos: local e data, o vocativo que você vai utilizar, os pronomes, o assunto, a despedida e a assinatura. Coloque já uma saudação e um pronome adequado ao destinatário. Então, para quem que você tem que fazer essa carta? Já pensa num pronome. Ilustríssimos senhores, prezados senhores. Veja lá, corpo do texto. Então, você vai colocar o motivo da carta. O motivo é o tema. Então, pensa aí no tema, na mobilidade urbana e as justificativas. Então, pega agora do vídeo que você assistiu algumas justificativas, alguns modelinhos ou até da própria coletânea dos textos que eu li para vocês. Pensa numa despedida que seja adequada ao destinatário. Então, para quem você está mandando a carta, como que você vai encerrar? Geralmente, nos encerramentos, espero que os senhores... Então, você coloca aí uma esperança que as pessoas vão atender a este pedido. E faça, então, uma correção. Verifique acentuação, pontuação, concordância, para que sua carta não tenha esses problemas. Mas o que é uma carta aberta? É um gênero textual argumentativo. Então, tem como objetivo transmitir informações que são de interesse coletivo. Então, geralmente, a carta aberta, ela é escrita para expressar um protesto em relação a algum problema social. Então, como está ali na prova, você tem as cidades, você tem o problema da mobilidade urbana, então você vai expressar isto. Regrinhas aí para você, então, fazer a sua carta. Então, você coloca a data e o local é onde você mora, você faz apresentações, a sua autoapresentação como moradora tal, então lá na proposta da prova já tem isso, você vai colocar e você já encaminha para o destinatário, ou seja, as pessoas, as redes sociais. Então você vai se dirigir às pessoas de uma maneira geral. Você já vai colocar o assunto logo no comecinho, expondo o problema que é de interesse coletivo e trabalha isso com bastante objetividade, ou seja, sem enrolações, já vai direto ao ponto. Aí você já explica o porquê desse assunto, iniciando já com o seu primeiro argumento, com bastante coerência, para deixar claro o seu ponto de vista. Então, os verbos geralmente são usados em primeira pessoa, porque é uma carta que você está escrevendo. Caso fosse uma proposta de uma carta que você é um grupo de pessoas, aí você colocaria na primeira pessoa do plural. Então, utilize informações que vão organizando certinho esse seu discurso, utilize justificativas, então, cite os países da Europa, cite locais onde aconteceu isso e vem acontecendo, para você
você dá referência aos seus fatos, coloque fontes aí para você então colocar justificativas palpáveis. Crie uma forma de diálogo, então mantenha esse vocativo. Então, gente, pessoal, espero que vocês coloquem esse vocativo no seu texto para que mantenha essa interlocução. Na argumentação, também é muito importante você usar a pergunta retórica. Veja que na coletânea existem algumas perguntas retóricas que você pode adaptar e colocar aí na sua carta. Capriche nos elementos de coesão para garantir sentido ao texto. Então, o portanto no lugar do portanto, o mas, o contudo, o já que, uma vez que, o porquê. Coloque direitinho para garantir coesão ao seu texto. Antes de encerrar, então antecipe já colocando um argumento oposto, ou seja, se vai ter problema de bicicleta em São Paulo, tem muito atropelamento, já se antecipe. É sabido que, então você coloca certinho já um problema e você já vai colocando uma solução para ele. Quando você está conversando com alguém, a pessoa ela já vai pensando num contra-argumento, então você já se antecipa e coloca. Faça sugestão de resolução deste problema. O agradecimento ele é opcional, então não é necessário se você não quiser. A despedida sim, ela é importante e ela precisa ser educada e cordial. Espero que vocês entendam, colaboro, conto com o apoio de vocês, então coloque uma despedida mais ou menos nesse sentido e aí somente as suas iniciais para encerrar a carta. Certo, gente? Espero que vocês façam então essa carta. É um exercício bem bacana. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da proposta desta semana. Eu acredito que tenham aprendido e ver o vídeo de uma outra professora, porque eu considero válido, porque é sempre bom você ouvir outras vozes, ouvir outras opiniões, e eu acredito que vocês estejam entendendo e que vocês estejam fazendo. Me dê um sinal, fale se tá tudo certinho, se vocês estão aprendendo, mandem mensagem para que eu possa continuar. Caso vocês queiram fazer alguma proposta específica, se vocês estão aí em casa pesquisando, analisando outras provas de vestibulares anteriores, então mandem para mim ideias de como a gente poderia trabalhar, do que vocês gostariam realmente de fazer, tá certo? Beijo, tchau!